Heleno de Freitas, um nome histórico do futebol. Ele viveu de tudo, um ápice e uma morte em condições precárias. Um homem que perdeu a Copa do Mundo porque saiu no tapa com o técnico da seleção. Conheça um pouco da fascinante história do primeiro bad boy do futebol brasileiro. Heleno de Freitas chegou no Botafogo para substituir Carvalho Leite, primeiro ídolo da equipe que disputou as primeiras Copas. Era um cavalheiro, né? O Heleno era totalmente ao contrário. Heleno era bonitão, filho de um homem muito rico, dono de cafezais, e mimado. Ele não aceitava ser contrariado, e era o que mais acontecia. Como ele jogava muita bola, ele cobrava dos companheiros o mesmo nível dele. E aí não dava, e aí ele saía na mão, brigava, discutia, tanto que acabou saindo do Botafogo, porque aceitava demais a provocação dos adversários e dos torcedores, que o chamavam de Gilda. Gilda era o nome do grande filme da época, com Rita Hayworth, que era uma mulher muito bonita. E ele, como era bonitão, né, como era todo elegante, era chamado de Gilda no jogo para ser provocado. E ele aceitava a provocação. Arrumou tanta confusão que foi pro Boca Juniors. Lá no Boca a coisa não andou bem, ele não funcionou tanto assim, embora jogasse muita bola, mas a indisciplina, as coisas fora de campo, imagina, a noite de Buenos Aires nos anos 40 era efervescente. Disseram até que ele teve alguma coisinha com Eva Perón, mas isso nunca foi comprovado. Mas até isso se falou. E aí ele volta para o Rio de Janeiro, para o Vasco da Gama. Vasco da Gama dirigido por Flávio Costa, Expresso da Vitória, um timaço. A chegada do Heleno significava sucesso maior ainda para esse time, mas não adiantou. Ele arrumou tanta confusão, mas tanta confusão, brigou com tanta gente que o Flávio Costa quis interferir. Aí ele chamou o Flávio Costa com a briga. Foi uma confusão, uma bagunça tremenda, e ele acabou afastado do Vasco da Gama e da Copa do Mundo de 50. Perdeu a Copa do Mundo, onde o Brasil fez muito sucesso, embora tenha perdido o campeonato. Quando ele brigou com o Flávio Costa, o caminho não podia ser outro. Ele foi para fora do país, foi jogar na Liga Pirata da Colômbia, como bom rebelde que era, né? Foi jogar no Júnior Barranquilla. Lá ficou amigo de Gabriel Garcia Márquez, o grande autor colombiano, tão reverenciado no mundo inteiro, Prêmio Nobel de Literatura, amigão do Heleno, que era chamado de Doutor Heleno, por ele, porque ele também era advogado, né? Ele era um cara muito instruído, muito culto, embora com um pavio bastante curto. Antes ele já tinha sido reverenciado por Eduardo Galeano, um poeta uruguaio que se encantava com o futebol e com a maneira como o Heleno jogava, com a elegância que ele tinha. Mas não adiantava, né? Ele era confuso. Como ele estava emprestado no Júnior Barranquilla, ele voltou em 51. E aí, quando se imaginou que haveria paz com o Flávio Costa, a coisa piorou mais ainda. Ele deu uma declaração esculhambando com o Flávio Costa, lá na Colômbia. Quando ele voltou, o Flávio Costa foi ter a satisfação, ele puxou um revólver com o Flávio Costa. E aí a coisa pegou para valer, o Flávio Costa tomou o revólver dele, mas não quis mais saber dele de jeito nenhum, jogando no Vasco. Ele veio para São Paulo. São Paulo Futebol Clube não quis, achou que era um problema muito grande, né? Depois de ter feito muito sucesso com a contratação do Leônidas, mas o Leônidas era outro tipo de jogador. Aí ele foi para o Santos, ficou um pouquinho no Santos, mas a coisa não andou legal. Ele volta para o Rio de Janeiro e vai jogar no Flamengo. Quer dizer, teoricamente, porque já nos primeiros treinos ele arrumou confusão com todo mundo e os jogadores não quiseram saber dele, não. Foi para o América. No América ele jogou só 35 minutos. Foi a única vez que ele pisou no Maracanã, que foi inaugurado em 50. Arrumou confusão e foi expulso de campo muito rapidamente. Impressionante como Heleno de Freitas criava confusão. Depois que ele parou com o futebol, ele também saiu do estrelato e, para muita gente, ele sempre foi viciado em hétero e lança-perfume. Ele vivia sendo expulso de boate por fazer confusão e porque, teoricamente, estaria drogado. E aí a vida dele começou a decair. Apareceu sífilis e, com isso, ele começou a dar sinais claros de demência. Foi internado no sanatório, do qual nunca sairia. Com o passar dos anos, ele perdeu o cabelo, perdeu os dentes, chegou a ser visitado por jogadores do Botafogo, mas numa situação absolutamente deprimente. Andava nu pelos corredores, não tinha noção de nada, fazia discursos, gritava, não sabia nem quem ele era. E ele era enorme, um jogador espetacular, mas que terminou de uma maneira muito triste. Heleno de Freitas era muito louco, mas ele cabe muito, com muito carinho, nesse panteão dos deuses da bola. Inscreva-se no nosso canal, você vai nos ajudar bastante a crescer nesse projeto que homenageia todas as figuras marcantes do nosso futebol.